Olá, queridos amigos, queridas amigas, votos de muita paz e que o nosso Mestre Jesus, o amigo de nossas vidas, nos abençoe. É com muita alegria que hoje estamos retornando para dar sequência ao nosso episódio da série O Espiritismo, a Luz da Razão. A doutrina espírita que muitos se falam, mas poucas entendem. E como vocês sabem, que eu já tive alguns primeiros projetos que eu fiz, 2 livros escritos com base na doutrina espírita, que eu lancei este livro, A Vida que Segue, que traz também um entendimento sobre a luz da doutrina espírita, através do meu conhecimento, que traz mensagens e orientações de uma forma simples, didática, e que muitos aderiram e gostaram do livro, trazendo assim então uma ampliação dos horizontes do entendimento espirituais. E 2 anos depois eu fiz um novo livro chamado Amanhã em Suas Mãos, que também é uma sequência do nosso entendimento à luz da doutrina espírita, que vai falar justamente sobre o amanhã que depende de nossas mãos, ou o que nós fizermos hoje. E dando sequência, então, a nossa série, os nossos episódios, que estamos lançando esse novo projeto, esse novo projeto que agora é através de vídeo gravado e disponibilizado no YouTube para que todos possam assistir, porque eles ficam gravados. Quando vocês quiserem e puderem, assistam dentro do nosso canal, O Espiritismo, a Luz da Razão, e lá vai ter as séries que já foram lançadas. Inclusive, já lancei 6 episódios, que talvez você já saiba. Eu já falei no primeiro episódio sobre a existência de Deus, uma clara ideia da existência de Deus. Falamos sobre o Espírito, quem somos nós, o Espírito, e também nós falamos sobre a viagem, da nossa viagem, na dimensão espiritual. Nós demos também uma pálida ideia nesse episódio. Falamos também de temas importantes que foi, por exemplo, as transrevelações que Deus nos envia através de Moisés. Depois o segundo foi o Mestre Jesus, e o terceiro, então, é a doutrina espírita, segundo o nosso entendimento. E agora, no 6º episódio, que foi anterior a este, que estou fazendo hoje, foi sobre o Jesus e seu Evangelho, que é muito bem aceito, muito bem falado pelos internautas que assistiram e estão me dando apoio. Então é muito bom saber, e estou profundamente grato pelo trabalho que estamos realizando, através do livro, através da escrita e também agora através de vídeos falados, que acredito que abrange muito mais pessoas que tenham interesse, que tenham essa vontade de aprender algo mais, além daqueles que a gente já sabe. Então, como vocês sabem, ou alguém tem que saber, que a doutrina espírita, ela diz que a maior caridade que possamos fazer para ela é justamente a sua divulgação, É através de vídeos falados, de livros, enfim. Levando então o conhecimento de uma forma espontânea, sem forçar as consciências alheias, porque não devemos forçar nada. O Espiritismo é livre para que tenha consciência, livre-arbítrio para aceitar quando quiser, quando puder. Ok? Como se sabe que hoje nós vamos dar início então ao 7º episódio, que nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus. Na verdade, o Consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, consta a fala de Jesus da seguinte forma: Eu rogarei ao Pai um outro Consolador, para que fique com vocês até com os fins do século. E este Consolador falará de mim, e ainda muito mais, porque vocês não poderão suportar. Esse Consolador não falará coisa de si mesmo, mas de mim. Trará novas coisas
e vocês entenderão. Vocês não o verão, mas vocês vão perceber que ele está dentro de vós. Então, segundo as doutrinas que nós temos na Terra, principalmente a Igreja Católica, que nós respeitamos profundamente, que ela entende que o Consolador prometido seja o Espírito Santo. De que forma? Ele subentende que Deus é dividido em três partes, em três pessoas distintas. Seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, segundo a doutrina, eles falam que Deus, na verdade, são três deuses, coisa que a nossa própria razão lógica não aceita, porque é inconcebível essa maneira, porque Deus é único, é uno, Deus é único. E Jesus é Jesus, o Filho de Deus, como todos nós, embora Jesus seja o ser superior a nós, muito mais evoluído que nós. Então, na verdade, Jesus é o nosso irmão maior. Agora, quanto ao Espírito Santo, fica aí uma vaga, o mistério de saber do que se trata, na verdade. Não tem nada de pombinha voando, não. Então, nós temos que saber a clareza da verdade. E segundo a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus nada mais é do que uma plede de espírito. É um conjunto de espírito evoluído, espírito incumbido, para trazer então a terceira revelação que Deus encaminha para nós. Então, como vocês sabem que a lei de Moisés, na época, ele veio com umas certas leis que favorecessem para aquela época, dente por dente, olho por olho e tal. Então logo veio Jesus trazendo o amor sobre a face da terra, sobre o seu evangelho, trazendo então novas ordens de coisas para aquele povo de 2000 anos atrás. E para tanto, ele sabia que no futuro precisava vir um outro que ficasse no seu lugar, propriamente dito. Porque Jesus, na verdade, ele foi o primeiro consolador. Jesus era o primeiro consolador. Então ele promete, ele roga a Deus para que se viesse no momento oportuno, no momento aprazado, no momento que a humanidade estivesse mais amadurecida, para trazer então essa nova ordem de vida, não é verdade? Então realmente o Consolador prometido por Jesus, segundo nós entendemos, só pode ser a doutrina espírita, o Espiritismo, que foi codificada por um ser humano, por Allan Kardec, na França, em 1857, aproximadamente. E ele então capta essa nova ordem, essa nova manifestação que estava fora do seu entendimento. E ele, inclusive, ele é um homem cético, o homem é um professor, pedagogo, e não aceitava truque de maneira alguma. Então ele investigou a fundo, naquela época da França, falando sobre as mesas girantes, aquelas manifestações de coisas interessantes que ele não entendia. E logicamente, então, ele levantou toda a sociedade e concluiu que ali estava, então, alguma coisa de sério que se tratava. E aí, enfim, ele codificou através do Espírito que veio pelos médios da época, trazendo, então, muitas verdades, falando sobre Jesus, falando sobre a vida. E aí, então, Allan Kardec, ele codifica, ele faz 5 livros básicos, anunciando, então, a terceira e última revelação do Cristo. Então, o primeiro livro, como nós já ouvimos falar, que é o livro dos Espíritos, é o primeiro livro que ele lança em 1857, por aí. O livro dos Espíritos, que vem tratar justamente sobre o Espírito, a sua essência, o seu nascimento, enfim, toda a problemática do Espírito. E depois também ele lança a Gênese, o livro da Gênese, que também trata das origens do universo, Deus,
e toda uma série de assuntos muito interessantes que interessa a todos nós. Então, agende-se. E depois, então, veio o novo livro que ele codificou, que é sobre o Evangelho do Cristo, que nada mais que é um apanhado dos principais temas que serviria para nós, no caso do Evangelho, lá na Bíblia. Então, eles fazem, né, a espiritualidade. Então, Allan Kardec, mas a espiritualidade traz um conjunto de temas importantes, através de perguntas de Allan Kardec, respondendo, os espíritos respondendo, então, aqueles temas importantes que Jesus falava da época, e os espíritos explicam, e Allan Kardec, então, codifica esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois também veio o outro livro, que também é o Céu e o Inferno, que nada mais é do que são espíritos que já partiram, que vieram dando prova de onde eles estavam, se eles estavam bem, como dizer, estavam no céu, ou tivesse alguma zona infernal e sofrimento. Então, é um livro justamente de muitas testemunhas espirituais, trazendo como que ele se encontrava na ocasião do seu desencarne, não é verdade? Muito bem. Então, nós temos qual seria então o objetivo, na verdade, do Consolador Prometido. Nada mais é do que o Consolador de consolar, de trazer para nós, né, a coragem, o bom ânimo, explicando as problemáticas da vida. Então ele é consolador, porque ele trazia aquela satisfação. Por exemplo, quando alguém está em luto, um ente querido, muito amado, falece. Então, esse consolador, essa doutrina espírita, ela vem trazer o consolo, mostrando que realmente nós não morremos. Nós, na verdade, habitamos o mundo provisoriamente com um dado momento que nós temos que deixar essa terra e partir para a nossa origem. Então, esse chamado morte, na verdade, é uma mudança de estado do físico para o mundo espiritual. Então, por isso ele é um consolador, ele consola. Mas ele não só consola, também que ele orienta. Ele traz orientações importantes, orientações sábias que é trazido da espiritualidade para nos ensinar como proceder na vida, para que não caiamos em tentações, trazendo assim, então, muitas orientações importantes que na época Jesus trouxe, mas que agora na atualidade temos muito mais orientações para saber. E, logicamente, ele vem nos ensinar como ser um bom cidadão, como ser uma pessoa honesta, trazendo, então, muito esclarecimento que, na época, Jesus não poderia falar, como ele próprio dizia: tenho muito que vos falar, mas vocês não poderiam suportar, né? Por causa da época. Jesus não podia falar sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre mundos habitados, sobre o karma, enfim, uma série de assuntos importantes que aqueles homens da época não conseguiriam entender. Então seria praticamente impossível. Então Jesus sabia, Deus logicamente sabe de tudo, e ele envia periodicamente revelações através de alguns seres, né, trazendo então o entendimento para a humanidade, uma luz para que possa a humanidade caminhar. E justamente que Jesus então ele prega, na verdade, 3 anos, os 30 anos, 33 anos, ele então ele traz principalmente o seu evangelho, né, aquele evangelho revolucionador, que traz a esperança, que traz o amor, enfim, seu evangelho foi praticamente dar testemunho do seu amor por nós. E daí, logicamente, ele promete que ele não nos deixaria órfãos, que traria no futuro um consolador, um segundo, um novo consolador, que não mais seria, então, de uma pessoa humana, mas sim agora num conjunto de espíritos superiores, espíritos incumbidos, espíritos estudiosos, sábios, que viriam através do médium, vários médium. O que é médium? Médium nada mais é do que são pessoas, não que veem um dom que nós recebemos, mas
uma característica que todo ser humano possui, que é a mediunidade, como temos os olhos, temos os ouvidos, a boca, o paladar, e também temos a mediunidade no órgão situado aqui abaixo do cérebro, que nós então temos a capacidade de receber essas transmissões de pessoas desencarnadas, isso chamado mediunidade. E cada um está num estágio diferente do outro. Tem médios que não vê nada, não sente nada, não recebe nada, mas nem por isso ele é médium. Já outro médium, então, são aqueles que recebem o Espírito diretamente, que falam pela sua boca, manifestações no seu corpo, enfim. No caso deste Consolador, uma plena Espírito, ele escolhe os melhores médios da época para trazer então essas novas ideias da terceira revelação para o nosso mundo. E foi justamente que a doutrina de Kardec. Não temos outro, a menos que outro prove que o Consolador prometido seja uma outra coisa que até hoje nós não sabemos. Mas então tudo é coerente. O que nós não podemos aceitar, nós já falamos, seria essa coisa de trindade, de dividir Deus em três pessoas distintas. Não existe. Isso não existe. Isso é uma coisa de concepção dos seres humanos que ainda não tinham essa nova revelação. Então eles criam essa coisa de trindade. Mas Deus é único. Deus é único. Não tem ninguém igual a Deus. E depois, logicamente, vem suas criações, que são seus filhos, os animais, toda a natureza. E Jesus, logicamente, é um espírito evoluído, bem próximo da divindade, mas junto deles existem outros milhões de Cristos que nós não conhecemos. E justamente é essa plena de espírito que Jesus fala: eu vos envio o Paracleto, ou Paracleto, sei lá. O que quer dizer isso? É um conjunto de espíritos evoluídos, trazendo novas habitações, embalando então a humanidade terrena para avançar para o caminho do bem. Porque agora, através da doutrina espírita, nós sabemos o que é a morte, que na verdade ninguém morre. Nós deixamos o corpo, transferimos para o mundo espiritual. Sabemos, através da doutrina espírita, que existem outros mundos habitados, outros planetas, de várias categorias primitivas, médias, superiores e assim infinitamente. O mundo, o universo é todo habitado, tudo é vida, tudo é movimento, não tem nada estático, não tem nada parado. Quem fica parado somos nós que ficamos parados. Ficamos aí aguardando que Jesus venha, que Jesus nunca nos deixou, ele sempre esteve presente junto de nós, fisicamente e logicamente agora espiritualmente. E junto de nós a terceira revelação, que é esse Consolador, que nada mais é do que o Espiritismo, codificado na França por Allan Kardec. E através desses livros que eu acabei de falar, que é o livro dos Espíritos, a Gênesis, Céu e Inferno, o Evangelho, vem trazer para nós, trazendo diretrizes para nós acompanharmos a evolução da nossa alma. Eles vêm nos consolar, vêm nos orientar, vêm trazer para nós a alegria de viver, saber que nós somos eternos, que ninguém morre. Vem nos ensinar que nós temos mente e raciocínio, pensar positivamente, para que o nosso corpo esteja bem, esteja tranquilo, em paz. Vem nos trazer o verdadeiro perdão, dizendo para nós que devemos perdoar, não 7 vezes, mas tantas vezes quanto for necessária. O perdão que nos ilumina, que nos engrandece. Isso são coisas que Jesus falava. E, logicamente, agora, o Espiritismo vem trazer esses fundamentos com mais realidade, com mais fala, trazendo para nós essas diretrizes, mostrando para nós que nós temos uma evolução, que o nosso espírito está evoluindo, que nós estamos passando do mundo agora de prova e expiação para o novo mundo, que é o mundo da regeneração, mas que precisa do nosso apoio, que precisa do nosso entendimento, para que não podemos cuidar do nosso planeta Terra através da nossa ignorância. É preciso ter, sim, consciência que devemos preservar a natureza,
viver abertamente com nossos irmãos, né? Não desejar mal a ninguém, sempre procurar fazer o bem, porque amanhã teremos que dar conta, né? Porque tudo que nós plantamos hoje, amanhã vamos ter que colher, seja ela boa, seja ela ruim. Então, minha gente, meus queridos amigos, é isso que eu gostaria de falar para vocês, resumidamente, porque o nosso tempo ele já vai chegando ao limite, não podemos discorrer muito mais. Mas na sequência, em outros episódios, nós vamos dando sequência, porque agora praticamente nós abrimos o leque, que é o Consolador terceiro, que é o último, esse que vai ficar conosco até os confins do século. Então, outros temas vão surgir aí diante de nós para debatermos, para falarmos sobre como conquistar a felicidade, como sair das depressões, como deixar de ser doente, pensando positivamente e assim por diante. Então, agradeço imensamente de coração todos vocês que estão me assistindo, que estão assinando embaixo, que estão dando seu joinha. Isso é muito importante, meus amigos. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Eu procuro fazer o melhor de mim. Foi como disse, já disse, vou dizer novamente, escrever 2 livros, né? Está aqui comigo. Se vocês quiserem, é só me pedir. São livros maravilhosos que vêm falar sobre a vida, sobre a morte, vêm falar sobre poesia, enfim. Escrevam para mim. Então é importante que você assine embaixo aí, né? Falando se você gostou, dando joinha. Então é muito importante para que esse projeto produza frutos maravilhosos, não para mim, mas para todos vocês que assistem. Então, agradeço de coração. Até o próximo episódio, se Deus o permitir. Beijo.